Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início no dia de hoje mais uma videoaula para o ensino médio, primeiro ano, Colégio Ofenísia Freire. Hoje alguns temas vão ser abordados. O primeiro deles, é o Renascimento e as reformas religiosas. Então, o que nós temos que saber é que o Renascimento é um movimento histórico que surge entre o século XV e XVI. O berço do Renascimento é a Itália. A Itália se torna o berço do Renascimento, principalmente nasce na cidade de Florença, devido ao intenso comércio que havia entre as cidades italianas e o Oriente. E será trazido do Oriente para o Ocidente a cultura greco-romana. Como essa cultura vai ser trazida do Oriente para o Ocidente? O comércio de especiarias entre Oriente e Ocidente se intensifica de sobremaneira após as cruzadas. Vários produtos vindos do Oriente, desde sedas finas, tecidos finos, especiarias, joias finas, desde o conforto das almofadas ou dos colchões, mas também vinham as iluminuras. O que eram iluminuras? Eram livros que possuíam capas finamente trabalhadas. Essas capas eram trabalhadas com gravuras tecidas em seda pura e às vezes com fio de ouro e prata. Isso se tornou produto de comércio entre os comerciantes europeus e os seus fornecedores orientais. Só que quando esses produtos eram vendidos no Ocidente, além de serem procurados pelo seu caráter de luxo, pela sua beleza, pela capa bordada com fios de ouro e prata, também houve curiosidade daqueles que o possuíam de saber o seu conteúdo. E foi assim que o Ocidente voltou a redescobrir a cultura greco-romana. Então, a cultura greco-romana ela cai sob medida aos interesses burgueses, porque a burguesia comercial ela não se adapta à sociedade, à imobilidade social da sociedade feudal e muito menos é bem aceita por essa sociedade. Então, nós podemos observar que quando essa burguesia comercial toma ciência que existe um outro tipo de sociedade com outros valores, eles passam a pregar esses valores, a difundir esses valores por toda a Itália e posteriormente por toda a Europa. Então, basicamente, isso seria um resumo inicial de como o Renascimento surge na Europa. Então, esse Renascimento que surge entre o século XV e XVI e cuja principal característica do Renascimento era se contrapor a todos os valores medievais e, em contrapartida, oferecer a esses valores aos quais eles negavam e se contrapunham, novos valores, valores de uma sociedade que já existiu, que já teve sua grandeza clássica, a sociedade greco-romana. Então não podemos esquecer, gente, que Florença, na Itália, vai ser o berço do Renascimento. E é óbvio, como nós falamos, que Florença é o berço do Renascimento, e aí existem alguns fatores para isso, né, que nós podemos salientar. Como eu já falei, o intenso comércio entre as cidades italianas, que exerciam o monopólio do comércio do mar Mediterrâneo, e os seus fornecedores no Oriente. É um exemplo de fatores que tornaram Florença o berço do Renascimento. Outro item que nós poderíamos citar que vão tornar Florença o berço do Renascimento é o desenvolvimento e ascensão da burguesia comercial. Né? Essa burguesia comercial que passa a difundir não só novos hábitos de costumes e de consumo, mas também passa a difundir os valores de uma outra sociedade que se contrapõe aos valores da sociedade feudal. E também não podemos esquecer que o renascimento comercial trouxe o renascimento urbano. Então, o urbanismo, né? O renascimento urbano, o urbanismo, a disseminação do luxo, da opulência que faziam a classe burguesa, fazia com que as pessoas procurassem entender
esses novos conceitos sociais que eram oferecidos por essa classe, pela burguesia comercial. Então, a burguesia comercial que havia possuído esse novo conhecimento sobre essa nova sociedade, aliás, de nova não tem nada, né? A sociedade clássica é uma sociedade da antiguidade, mas que para a sociedade feudal traz novidades de comportamento e de conceitos. Não podemos esquecer também que isso vai se acentuando cada vez mais, especialmente, né, quando a cidade de Constantinopla cair na mão dos turcos e otomanos. Não podemos esquecer que a burguesia comercial também, principalmente de Florença, teve a sensibilidade de praticar o mecenato. O que é mecenato? O mecenato é o apoio direto de pessoas que possuem melhores condições financeiras a realizarem a tutela de artistas, de intelectuais. No caso, a burguesia comercial de Florença e posteriormente da Itália e da Europa começaram a realizar o mecenato com artistas, com músicos, com literatos, para que estes difundissem, através de sua arte, a cultura greco-romana. E também, com a queda de Constantinopla, a vinda de sábios bizantinos para a Itália, né? Isso também foi um fator de sobremaneira para trazer a presença da cultura clássica greco-romana, da antiguidade clássica, para a Itália, mais precisamente para a cidade de Florença. Nós não podemos esquecer alguns aspectos do renascentismo que são interessantes. Então, todo o homem renascentista ele é um crítico da cultura medieval. A cultura medieval que é teocêntrica. O que é teocentrismo? Deus é o centro de tudo, né? Então eles criticam essa cultura teocêntrica e, em contrapartida, oferecem uma nova ordem de valores. E essa nova ordem de valores engloba, por exemplo, o racionalismo, que é o abandono do mundo sobrenatural, o abandono das coisas místicas, das coisas que não têm explicação científica. Também trazem, em contraponto ao teocentrismo, o antropocentrismo, que é o homem é o centro de tudo. O homem é o causador de todas as coisas. Trazem também o universalismo, que caracterizado pela descoberta de um mundo que tem fenômenos naturais explicáveis. Traz o naturalismo, acentuando a ligação entre o homem e a natureza e diminuindo a ligação entre o homem e o sobrenatural. Trazem o individualismo, que valoriza o talento e o trabalho humano mais do que as coisas metafísicas e espirituais. O humanismo e os humanistas eram sábios que sempre criticaram os valores medievais e defendiam novas ideias. E, na defesa dessas novas ideias, eles divulgam os princípios renascentistas. Outro elemento que a gente não pode deixar de citar pela expansão das novas ideias, que foi fundamental, né, foi a capacidade da impressão através da prensa de tipos móveis de Gutenberg. Com a prensa de tipos móveis de Gutenberg, foi possível produzir mais livros em menos tempo e com menos custo, e tornando esses livros mais acessíveis às massas, eles conseguiam, através dos mesmos, propagar os conhecimentos e a filosofia renascentista, quer fosse através das artes plásticas, da literatura ou até mesmo dos fundamentos da ciência moderna. Nós estamos aqui vendo Diderot, um filósofo francês, né? René Descartes, desculpa, falei Diderot. René Descartes, um filósofo francês que é um dos pais do movimento racionalista. Então, René Descartes considera a razão a principal e verdadeira razão. A razão é a principal e verdadeira fonte do conhecimento. E também nós temos o dogmatismo, que estabelece fundamentos metafísicos do conhecimento. Só assim era possível ultrapassar os argumentos dos céticos. O Renascimento. Nós temos o Renascimento nas artes plásticas. Então, as obras renascentistas elas se caracterizam pelo naturalismo,
e retratam muito do desenvolvimento comercial do período. Os estilos que são desenvolvidos levaram a uma divisão da Renascença em 3 períodos. O primeiro período é o Trecento, que ocorre no século XIV, o Quatrocento, que ocorre no século XV, e o Cinquecento, que acontece no século XVI. No Trecento, nós vamos destacar a pintura e as obras de Giotto, que influenciou por demais os demais pintores. No Quatrocento, nós vamos destacar a atuação dos Médicis, que através da sua grande influência política e também religiosa, financiaram através do mecenato diversos artistas. Então, um exemplo de mecenato de grande mecenas, Lourenço de Médici, foi um grande mecenas da época. Nós podemos dar um destaque nessa época para o artista Botticelli e também para o maior de todos os artistas renascentistas, Leonardo da Vinci. No Cinquecento é o período em que o mecenato começa a ser praticado não só pela burguesia comercial, mas também pela igreja. Um exemplo disso é o Papa Júlio II, que pretende reforçar, de engrandecer o poder da igreja romana através de obras, através da beleza artística de obras renascentistas. Aí nós vamos ter o famoso projeto de Bramante, que é em relação à Capela Sistina e os afrescos e pinturas de Rafael Sanzio. Não podemos esquecer que a igreja também vai se fazer valer das obras do maior escultor renascentista de todos os tempos, Michelangelo, né? Bom, gente, o Michelangelo, além do Rafael Sanzio, ele também ajudou na pintura dos afrescos da Capela Sistina, mas não podemos esquecer que o maior destaque de Michelangelo é como escultor. Indiscutivelmente, o intelectual, o artista, o sábio que mais personifica o período renascentista é Leonardo da Vinci, né? Nós vemos Leonardo da Vinci e seu Humanitas. Vamos continuar então. Nós temos também, além do renascimento nas artes plásticas, nós temos o renascimento na literatura. Como eu falei para vocês, a prensa de tipos móveis de Gutenberg permitiu que se fizessem mais livros de forma mais rápida, mais barata, e assim aumentou a acessibilidade da população europeia, de um modo geral, a esses livros, e esses livros foram utilizados em muito para divulgar a cultura renascentista. Então, nós não podemos esquecer a divulgação dessas novas ideias renascentistas. Nós temos aí 3 grandes autores no século XIV. Nós temos Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia Humana, que na realidade é uma crítica às concepções religiosas de inferno e castigo. Nós temos Francesco Petrarca com a obra África e Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, que era uma crítica à sociedade feudal e aos preceitos dessa sociedade. Os principais nomes na Itália, no que se trata de literatura, nós temos Maquiavel, que vai ser o fundador da ciência política através de sua obra O Príncipe. Se nós pudéssemos sintetizar a obra O Príncipe, Maquiavel, em sua obra, ele diz que os fins justificam os meios para se chegar e para se manter no poder. Nós vamos ver que a obra de Maquiavel, ela, de certa forma, vai contribuir por fortalecimento do poder real, principalmente dos reis absolutistas, e vai lançar o fundamento, né, dos princípios do Estado moderno. Nós temos também Campanella, que relatou a miséria italiana no livro A Cidade do Som. Na França, Rabelais, que escreve Garganta, e Pantagruel Montaigne, que são autor de ensaios. Na Holanda, não podemos deixar de citar Erasmus de Roterdã, considerado o príncipe dos humanistas, que satirizou a sociedade e criticou essa sociedade da época através da sua obra O Elogio da Loucura. E na Inglaterra, Thomas Moros, que escreveu Utopia, e Shakespeare, autor dos mais famosos e conhecidos textos teatrais.
Na Espanha, na literatura, nós temos Miguel de Cervantes com o clássico Dom Quixote de la Mancha, em Portugal Camões, que exaltou as viagens portuguesas na sua obra Os Lusíadas, exaltou o movimento de expansão marítima portuguesa através de suas obras. O Renascimento, ele além do racionalismo, do humanismo, ele é cientificista. E esse cientificismo, esse racionalismo, vai contribuir para a valorização das ciências exatas, principalmente da matemática, e vai criar métodos científicos de experimentação e observação sistemática da natureza e dos fenômenos naturais. Tais processos serão a base, vai ser o início da ciência moderna. Os principais nomes dessas iniciativas da ciência moderna, não podemos deixar de citar Nicolau Copérnico, que demonstrou que o Sol não era que o Sol era o centro do universo, é o heliocentrismo, em oposição ao que a Igreja pregava, que era o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Não podemos deixar de citar também Giordano Bruno, um dos maiores divulgadores das ideias de Nicolau Copérnico, e por esse motivo vai ser considerado herege e vai ser queimado na fogueira. Em 1603 nós temos Kepler, também, que confirmou teorias de Copérnico e elaborou uma série de enunciados referentes à mecânica celeste. Galileu, que inaugurou a ciência moderna e aprofundou as ideias de Copérnico, e Galileu Galilei, que pressionado pela Igreja foi obrigado a negar essas ideias. A decadência do Renascimento. Olha, a decadência do Renascimento, ela está intimamente ligada à burguesia comercial. Quando entra em decadência econômica as cidades italianas, essa decadência em decorrência do processo de expansão marítima das grandes navegações, em que ocorre a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, e também devido à Contra-Reforma Católica, que vai limitar a liberdade de expressão através da criação do Index, que era uma relação de livros proibidos. Esses dois fatores, a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, motivada pelo processo de expansão marítima, as grandes navegações, e a Contra-Reforma Católica, que vai tolher a liberdade de expressão através de iniciativas como o Index, uma lista de livros proibidos, e como a Inquisição, serão motivos para o início da decadência do movimento renascentista. Aqui nós temos um mapa mental sobre o renascentismo e sua ligação com a reforma protestante, É interessante esse mapa mental, porque ele faz o contraponto e a ligação entre os dois movimentos. Bom, nós falamos de renascentismo, somos obrigados a falar da reforma religiosa, Bom, ao longo da Idade Média, as denúncias de corrupção em relação à Igreja, as denúncias de afastamento da Igreja dos seus ensinamentos mais básicos e primitivos, acabou enfraquecendo, vamos dizer assim, o poder da Igreja sobre a sociedade. Sem contar também que a Igreja começou a ser questionada em relação às tragédias que aconteciam com o ser humano. Se a Igreja tinha contato direto com o Criador, se ela é intercessora entre o homem e Deus, por que ela não diminuía ou impedia o sofrimento humano ocorrido através de guerras, fomes e epidemias? Se eram castigos de Deus, começou a se acreditar que Deus estava castigando o mundo porque os homens haviam se afastado de Deus, porque a Igreja não cumpria o seu papel de ensinar aos homens da forma de se manterem próximos a Deus e manterem a adoração e os princípios que Deus exige para que não hajam esses castigos, para que não hajam esses flagelos.
Isso desgastou por demais a igreja. E nós temos que entender também, pessoal, que na Idade Média a sociedade era extremamente hermética, extremamente fechada, havia imobilidade social. Não podemos esquecer que era uma sociedade dividida em estamentos, em classes sociais. O primeiro estamento, como nós já estudamos, o senhor feudal, que administrava o feudo e praticava a guerra. O segundo estamento, que nós não podemos esquecer, são os camponeses, que nasceram para trabalhar. E o terceiro estamento seria a igreja, o clero, que tinha como missão ser o intermediário entre o homem e Deus. Clero esse que tinha o monopólio da cultura e o monopólio da religião. Muitos dos componentes do clero não tinham a mínima aptidão, não tinham a mínima condição de exercer os cargos que possuíam. Muitos dos filhos e filhas dos senhores feudais, por exemplo, os filhos que não tinham aptidão para administrar o feudo e muito menos para a guerra, eram muitas vezes levados por seus pais até a igreja e os seus pais compravam literalmente cargos dentro da igreja para os seus filhos, cargos de sacerdote, abade, cardeal, bispo, arcebispo, por aí vai. E as filhas, todo aquele senhor feudal que tivesse uma filha que não casasse até 12, 13 anos, nessa época já era considerada uma encalhada, né? Uma vez que a média de vida nesse período não passava dos 30 anos, né? Raramente uma pessoa ultrapassava 30, 35 anos. 60 anos, então, era um ancião, né? Então, as filhas encalhadas dos senhores feudais acabavam se transformando em noivas de Cristo, em freiras, para não ficar feio para aquela família não ter que dar explicações às demais, porque sua filha não conseguiu contrair um bom casamento. Bom, entre os precursores dessas ideias, que relacionavam tudo de ruim que estava acontecendo com o mundo, com a corrupção da igreja e com a pouca aptidão que apresentavam seus líderes para os elementos espirituais, para as causas espirituais, nós podemos falar de John Wycliffe e podemos falar de John Hus. Aqui nós temos uma foto, nós já vamos entender melhor essa gravura, perdão, falei foto, né? Essa gravura que é Martinho Lutero pregando nas portas da sua igreja lá na Alemanha, teses contrárias à venda de indulgências e outros princípios praticados pela igreja. Já vamos entender isso melhor. Primeiro, vamos entender as causas da reforma. Uma das causas a gente já falou, né? As causas nós já falamos, que é a corrupção da igreja, o afastamento da igreja dos próprios princípios que pregava. Mas existem outros princípios além do nicolaísmo e além da simonia. Outros elementos que vão contribuir para que venha essa reforma protestante, essa reforma em forma de protesto. Uma delas é a exploração dos camponeses pela igreja. Vocês devem lembrar que nós estudamos que a igreja era a maior das senhoras feudais, que a igreja chegou a possuir 1/3 das terras agricultáveis, e a igreja, que pregava princípios universalistas de igualdade e de amor entre os homens, ela administrava com mão de ferro os seus camponeses da mesma forma que os senhores feudais administravam os seus. Então, isso vai fazer com que a classe camponesa comece a contestar a fraternidade, o amor fraternal da igreja em relação aos mais pobres, e vai fazer com que a classe camponesa se revolte com a igreja. Outro princípio que também vai levar uma determinada classe da época a se revoltar contra a igreja são os nobres da Alemanha que estavam ansiosos por terras, desejosos por mais terras
e a maior parte das terras estava na mão da igreja. E eles não podiam usurpar, tomar para si essas terras, sob a pena da excomunhão. Então, o desagrado em relação da igreja vem desde a exploração camponesa, a exploração dos camponeses, até mesmo o desgosto dos nobres alemães em não poderem se apoderar das terras da igreja. Vocês devem lembrar que era uma prática comum entre os senhores feudais, as guerras feudais, onde um senhor feudal se tornava mais rico, porque a terra era o elemento de maior valor nessa época, se tornava mais rico vencendo essa guerra feudal e tomando para si as terras daquele senhor feudal que perdeu a batalha. Outra coisa também era a posição da igreja em relação à burguesia comercial. A igreja relacionava à burguesia comercial o pecado da usura. Esse pecado da usura, que era uma análise que a igreja fazia sobre juros cobrados em empréstimos. Nós já vamos ver isso mais detidamente daqui um pouquinho. E também o processo de centralização política que estava acontecendo através do absolutismo. Não era do interesse dos reis, né? Não era do interesse dos reis ter a sua autoridade abaixo da autoridade papal. Então, como a igreja vinculou a divisão entre poderes temporais e atemporais, poderes temporais sobre as coisas do tempo, que acabam com o tempo, então as coisas materiais era o poder dos reis, mas acima do poder dos reis estava o poder atemporal, o poder das coisas espirituais, e quem controlava esse poder era a igreja. Para os reis absolutistas, isso não era interessante. Não era interessante, pois seu poder estava abaixo do poder de outra criatura vivente na mesma sociedade, na mesma época. Então, a centralização do poder através do absolutismo e o desenvolvimento do nacionalismo, que vai ter seu ponto ápice com o surgimento dos estados nacionais, também serão fatores onde vai se criticar o poder de Roma. Porque, veja bem, com a formação dos estados nacionais, dos países, por exemplo, por que a Inglaterra, por exemplo, que tinha o seu rei, que tinha suas riquezas, tinha o seu exército, tinha sua cultura, sua política, teria que ser submissa aos mandos de um papa que vivia em Roma, que vivia em outra região. Então observa como a reforma religiosa tem várias causas, e vocês têm que ser sabedores dessas causas, porque são fatos recorrentes que caem em provas, que caem em vestibulares. Então não esqueçam, uma das principais causas da reforma religiosa é, sem sombra de dúvida, a corrupção da igreja e a não aptidão da liderança da igreja aos cargos eclesiásticos. Ou seja, a maior parte dos líderes da igreja não estava ali por aptidão espiritual, estava porque no passado se comprou esse cargo dentro da igreja para o filho de um nobre que não serviu para ser senhor feudal. E isso fazia com que a liderança da igreja fosse cada vez menos apegada às coisas espirituais e cada vez mais apegada às coisas mundanas, aos luxos, à luxúria e por aí vai. Não podemos esquecer também que a igreja, como a maior senhora feudal, ou seja, detentora de 1/3 das terras agricultáveis da Europa Ocidental, ela possuía camponeses aos quais explorava e tratava mal como qualquer outro senhor feudal. Isso fez com que a igreja perdesse a simpatia gradualmente da classe camponesa. E por ela ser a grande senhora feudal, ser a detentora da maior parte das terras agricultáveis, ela também é cobiçada, suas terras são cobiçadas pelos nobres da Alemanha, que desejam essas terras, só não as tomam com medo da excomunhão. A igreja também se contrapõe, se torna uma crítica de uma poderosa classe social que emerge, que é a burguesia comercial, acusando essa burguesia de ser pecadora do pecado da usura,
do enriquecimento sem o esforço próprio, através de juros de empréstimos que são cobrados de alguém que está em situação de necessidade. Ou seja, os burgueses ganham com a necessidade e com o tempo. E ninguém pode ganhar com a necessidade com o tempo. Ganhar com a necessidade é explorar o desespero do seu irmão. E ganhar com o tempo é explorar algo que pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Então, a condenação da igreja aos burgueses faz com que essa classe também se opunha ao clero. E, finalmente, o absolutismo e o surgimento dos estados nacionais. Os reis absolutistas não podiam admitir que houvesse dentro da sociedade algo que estivesse acima do seu poder. E era exatamente dessa maneira que a igreja se colocava através daquela divisão que nós já estudamos das coisas temporais e atemporais. Então, os reis absolutistas não veem de bom grado esse poder protelado e divulgado pela igreja. E o surgimento dos estados nacionais e o aumento do nacionalismo faz com que os habitantes dessas novas nações comecem a questionar por que eles têm que se submeter aos desígnios, aos mandos de um estrangeiro. Afinal, o Papa, ele mora lá em Roma, mora na Itália. Bom, eu disse que nós falaríamos mais detidamente sobre essa palavra usura. Se nós formos analisar no seu sentido atual, né, ela significa a cobrança de juros exorbitantes. Mas na época medieval, ou seja, no século XV, se chamava de usura a cobrança de juros de qualquer espécie. Então, a usura é um valor imposto sobre o poder aquisitivo, sem relação com a produção, que significa a pessoa está ganhando sem o esforço próprio, sem o suor do próprio corpo. Frequentemente, sem relação com possibilidade de produção, ou seja, frequentemente esse ganho não tem nenhuma relação com o ato de produzir, mas com o ato de explorar. Então a igreja condena o usurário porque ele ganha sobre o tempo. E o tempo não pertence a nenhum humano. O tempo pertence a Deus, né? Então, a igreja condena a burguesia comercial porque ela ganha sobre o tempo, que não lhe pertence, afinal o tempo pertence a Deus, e o fruto do seu dinheiro não vem do trabalho suado, mas sim da hipoteca do tempo, ou seja, condicionar o aumento de um valor cedido, emprestado a um necessitado, ao tempo decorrido para o seu pagamento. Ou seja, estava usando algo que, segundo a igreja, pertencia apenas a Deus, o tempo, para argariar lucros próprios sem nenhum esforço físico, né? Então, esse tipo de conceito fez com que a igreja rotulasse a burguesia comercial como pecadora, né? A burguesia comercial e a burguesia de uma forma geral. Nós sabemos que, com o passar do tempo, surgirão diversos tipos de burguesia, além da burguesia comercial. Nós teremos a burguesia industrial, a burguesia financeira, e todos eles eram rotulados pela igreja como pecadores, como usurários, né? Uma coisa que nós temos que entender é por que a reforma religiosa inicia na Alemanha. Bom, na Alemanha, a Igreja Católica era extremamente rica e dominava muitas regiões agricultáveis, dominava as melhores terras. E isso limitava a expansão econômica tanto da burguesia quanto dos nobres. Então, a Igreja se tornou um empecilho, né, tanto para os nobres, que não conseguiam tomar essas terras para si através das guerras feudais, quanto para os burgueses, que viam suas práticas comerciais contestadas pela igreja e tidas como atos pecaminosos, né? Sem contar também que, por a igreja na Alemanha ser detentora da maior parte das terras, a exploração da igreja sobre a classe camponesa alemã era incrível. E havia uma insatisfação incrível da classe camponesa alemã
quanto aos mandos e desmandos da igreja, que se dizia fraternal, que se dizia patriarcal, o padre é o pai, né? O papa é o pai, e no entanto esse pai está mais para padrasto. Ele explora os seus camponeses até a última gota, como qualquer senhor feudal. Novamente, nós estamos aqui com uma gravura representando Lutero, que prega suas laudas, suas páginas, que provam que as práticas da igreja nada têm a ver com a Bíblia, que elas são hereges, são heresias contra os dogmas originais de Cristo. Bom, vamos falar, já vimos tanto a gravura de Lutero, vamos falar de Lutero e a Reforma. Primeiro, nós temos que entender que Lutero era um monge agostiniano. E devemos entender que Lutero, ao contrário de boa parte da liderança da igreja, ele estava lá por crer, por aptidão para as coisas espirituais. Então, Lutero não conseguia compreender as práticas realizadas pela liderança da Igreja Católica. Ou seja, ele não encontrava base para essas práticas nos escritos bíblicos ou nos ensinamentos de Cristo, ou mesmo nos ensinamentos do Torá, do Velho Testamento, de Moisés. E um dos principais elementos que Martinho Lutero contestava era a chamada venda de indulgências. A venda de indulgências, gente, nada mais é do que a venda do perdão de Deus. E essa venda de indulgências era um sacrilégio, porque Martinho Lutero, um estudioso da Bíblia, sabia que isso não existia. Não existia em nenhum lugar da Bíblia, não existia em nenhum preceito ensinado por Cristo, muito menos na lei de Moisés. E nós vamos ver que, como o Papa Leão queria demonstrar também a grandiosidade da igreja e, através dessa grandiosidade, ter maior influência sobre a população feudal, sobre a sociedade feudal e sobre a nobreza, ele queria terminar o mais rápido possível a construção da maior obra da igreja em Roma, que foi a Basílica de São Pedro. Para isso, o Papa Leão X começou uma campanha de venda de indulgências por toda a Europa Ocidental, principalmente na Alemanha. Lutero, sabendo disso, ele vai protestar, e daí vem o termo reforma protestante. Reforma religiosa e reforma protestante, nós estamos falando sobre o mesmo assunto. Nós estamos falando sobre os protestos de Lutero contra a Igreja Católica, contra as práticas da Igreja Católica, principalmente a prática da indulgência. Então, Lutero ele vai protestar contra essas práticas através da exposição de 95 teses escritas contra a indulgência e contra outras coisas também, que ele vai pregar essas páginas, essas laudas, nas portas da igreja. E Lutero, nessa pregação contrária às práticas da igreja, principalmente contra a indulgência, ele também vai expor algumas ideias, vamos dizer assim, reformistas. Por exemplo, que a justificação do homem é pela fé. A única coisa que salva o homem é a fé. O homem está diante de Deus sem intermediários. Olha que coisa interessante. O catolicismo ele pregava muito que a salvação do homem vem pelo arrependimento, pela caridade. Lutero prega que a única maneira do homem conseguir a sua salvação é através da fé. A única coisa que pode salvar o homem é a fé. Ou seja, ele já está contrapondo dois princípios da igreja, que é a salvação pela caridade e pelo arrependimento. E o maior de todos os reformismos de Lutero, ele diz que o homem não precisa de intermediários com Deus. O homem pode falar diretamente a Deus e apresentar as suas ponderações e necessidades diretamente a Deus, sem intermediários. Isso é uma ideia extremamente perigosa para a Igreja Católica da época, porque um dos monopólios da Igreja
é a religião, ou seja, a igreja era o intercessor entre o homem e Deus, o intermediário entre as coisas mundanas e as coisas espirituais, o intermediário entre os pedidos do homem e os ouvidos de Deus, vamos dizer assim. Para os homens da época, só restavam as orações litúrgicas e repetitivas, como o Pai Nosso, ou as orações que se pratica através do uso do Santo Rosário. Mas pedidos de oração para saúde, para resolver um problema, para conforto espiritual, para se restabelecer de uma doença, para mais prosperidade, esses pedidos que não eram as orações litúrgicas habituais e repetitivas, só quem poderia proferi-las era a igreja e seus representantes. Isso dava um poder imenso à igreja. Imagina ser intermediário de um Deus, ser o intercessor de um Deus junto à humanidade. Isso era um poder incrível à igreja. E muito do enriquecimento da igreja, através de doações, vinha por a igreja ter esse poder. E agora vinha Lutero e dizia que homem nenhum precisa de intercessores diante de Deus, porque todos os homens estão diante de Deus. Bom, outra ideia perigosa que Lutero trouxe, além dessas duas, né, porque a primeira é que a salvação vem pela fé, a segunda é que o homem não precisa de intercessores, de intermediários para com Deus, porque todos os homens estão diante de Deus. A terceira ideia de Lutero é igualmente perigosa para a igreja, porque ela prega o livre exame. Significa que qualquer homem poderia ler e interpretar a Bíblia, desde que tivesse condições espirituais para fazê-lo, né? E desde sua consciência também. Mediante a tudo isso, se todas essas ideias que Lutero pregava fossem divulgadas e aceitas pela sociedade europeia, praticamente a igreja e o papado não tinham mais função. Então, para que serve a igreja se o próprio homem pode falar com Deus e realizar seus pedidos, apresentar suas ponderações? Para que serve a igreja se a salvação vem unicamente pela fé? Para que serve a igreja se qualquer homem, desde que tenha condições espirituais e sobre a luz de sua própria consciência, pode interpretar a Bíblia e lê-la livremente? Né? Então, isso faz com que a igreja veja em Lutero muito mais do que o problema de estar Lutero se contrapondo às práticas da igreja, como vendas de indulgências e outras, vê Lutero como uma grave ameaça à manutenção do status quo da Igreja Católica na sociedade feudal. A nobreza alemã, no entanto, vê com bons olhos os preceitos de Lutero, porque se os preceitos de Lutero estivessem certos, a Igreja Católica estava errada. Quem praticava heresia era a Igreja Católica. Logo, a verdade não estava com a Igreja Católica. Se a verdade não estava com a Igreja Católica, Deus não estava com a Igreja Católica. Se Deus não estava com a Igreja Católica, a Igreja Católica não poderia excomungar ninguém. Se a Igreja Católica não pudesse excomungar os nobres alemães, então por que eles não poderiam realizar suas guerras de senhores feudais e tomar as terras da Igreja Católica? Então, nós vamos ver que os nobres da Alemanha rapidamente começam a aceitar as ideias de Martinho Lutero, divulgá-las e se contrapor também à igreja. Outro elemento de contraponto à igreja que foi facilmente obtido por Lutero foram as massas camponesas. As massas camponesas, elas começaram a entender, através dos ensinamentos de Lutero, que se todos os homens estão diante de Deus e qualquer homem pode se comunicar com Deus, todas as coisas pertencem a todos os homens. Então eles começaram a querer terras, assim como os nobres alemães. Se os nobres alemães queriam saquear as terras da igreja, agora os camponeses também queriam sua parte. Só que essa parte dos camponeses acharem que tinham direito
sobre as propriedades da Igreja Católica. Bom, aí o Martinho Lutero não concordou. Bom, outro reformista, nós devemos entender que Martinho Lutero é o precursor, ele é o primeiro a protestar, é o primeiro a se contrapor à Igreja Católica. Nós vamos ver que a Igreja Católica vai mandar, deixa eu tirar Calvino daqui, pronto, tirei Calvino. A Igreja Católica vai mandar até a Alemanha, até onde está Martinho Lutero, o seu representante. Esse representante vai pedir que Martinho Lutero vá em praça pública se retratar e ler uma carta que o Papa mandou que Martinho Lutero lesse em praça pública, dizendo todas as coisas que pregava e dizendo que havia sido enganado pelas artimanhas de Satanás. Martinho Lutero vai em praça pública e rasga a carta e reafirma tudo que ensinava. O emissário, então, do Papa informa o papado e o papado agora manda aprisionar Martinho Lutero, levá-lo como prisioneiro a Roma, onde ele será julgado e provavelmente será sentenciado à morte. Antes que isso ocorra, os nobres da Alemanha vão sequestrar Martinho Lutero. A desculpa que eles deram para Lutero que iam protegê-lo, né? Mas na realidade foi um sequestro. Eles levam Martinho Lutero até a um dos seus castelos, em uma de suas fortificações, e lá Martinho Lutero vai ser obrigado pelos nobres alemães a criar os preceitos de uma nova religião, que é a religião luterana. E assim surge a religião luterana, com preceitos de salvação pela fé, com preceitos da liberdade da leitura da Bíblia e sua interpretação, com preceitos de que qualquer homem pode falar, levar seus pedidos a Deus, levar seu arrependimento a Deus, não precisa de intercessores, e com o principal preceito que é a salvação de qualquer homem só vem pela fé. Então assim surge a religião luterana, a primeira das igrejas protestantes. Por que igreja protestante? Porque ela surge através de um protesto, de um contraponto à Igreja Católica. Aqui nós temos Calvino, que será outro reformador. Calvino será um outro reformador, só que nós temos que colocar Calvino dentro de um contexto social. Calvino ele vem trazer uma teologia aonde ele enquadra a burguesia. Ou seja, muitos historiadores e teólogos dizem que Calvino criou uma religião, um princípio teológico para, vamos dizer assim, privilegiar a classe burguesa, tirá-la da situação de pecadora e exploradora do seu próximo. Então Calvino, uma das teorias que Calvino pregava, é a teoria da predestinação, aonde ele diz que o destino do homem ele está condicionado por Deus, até mesmo antes do nascimento desse homem. Deixa eu explicar para vocês essa teoria da predestinação. Significa, por exemplo, Pedrinho é um predestinado. Antes dele vir para esse mundo, Deus já deu a ele a salvação. Mesmo que Pedrinho venha para esse mundo e faça tudo de errado, esse dom ao qual ele está predestinado não pode ser retirado dele. Então significa que ele pode fazer tudo de errado, mas provavelmente em determinado momento da vida, Pedrinho vai se arrepender e vai ser salvo, porque ele é um predestinado, ele é um escolhido por Deus. E como é que nós sabemos que uma pessoa é escolhida por Deus, segundo o nosso amigo Calvino? Através do sucesso material. Então, o sucesso material, o enriquecimento, a vontade de enriquecer, eram os principais sinais que aquela pessoa era um predestinado, um escolhido de Deus para a salvação. Olha que interessante essa teoria da predestinação ligada ao enriquecimento ou ao desejo de enriquecer. Em contrapartida, a pobreza era uma espécie de castigo, não é bem o termo, desfavorecimento divino. Se tu era pobre, tu era miserável, é porque tu já veio predestinado a isso, porque provavelmente tu não tinha a simpatia de Deus por algum motivo, então esses desfavorecimentos materiais eram decorrência, eram consequência
dessa pouca simpatia que Deus tinha em relação à sua pessoa por alguma coisa que ocorreu antes da sua vinda a esse mundo material. Olha que coisa interessante, que teoria interessante traz Calvino. Pessoal, de novo, eu digo a vocês que não se deve entender a história sem a análise da sociedade da época. A sociedade da época, vocês tinham os senhores feudais em ampla decadência, já estudamos isso, não vou repetir. O poder absoluto dos reis crescendo, apoiado pela riqueza da burguesia, e uma burguesia que enriquecia cada vez mais, mas não tinha privilégios na sociedade. Sociedade esta que era dependente dela. Pelo contrário, a burguesia era tida como pecadora pela igreja, era tido como camponeses com moedas, como assim os chamavam os nobres, e eram tidos como aqueles que bancavam os reis, pelos reis absolutistas. Ou seja, eles tinham poder econômico, mas não tinham distinção social. Calvino está criando uma teologia, uma religião, um princípio para a valorização dos burgueses, que muitas vezes, além de tudo que eu falei, eram mal vistos, porque eram considerados avarentos, exploradores do próximo, né? E por aí vai. Então, como uma pessoa dessas, avarenta, que explora o seu próximo, que só se preocupa com o acúmulo de metais preciosos, como uma pessoa dessa vai ir para o céu? Ela vai para o céu porque ela já está predestinada ao céu. Ela está predestinada à salvação. E nada que aconteça aqui na terra vai tirar isso dela, porque Deus já determinou predestinamente. Olha que interessante essa teoria, como se encaixa perfeitamente para a valorização da classe burguesa, né? Então, dentro dessa teoria, existe o perdão da classe burguesa e suas práticas, como a exploração comercial, a cobrança de juros, acúmulo de capital, tudo isso. Tudo isso encontra perdão, encontra explicação dentro das teorias teológicas de Calvino. E agora nós vamos conhecer um outro reformador, por incrível que pareça, é um rei, Henrique VIII, que vai ser o fundador da Igreja Anglicana. Henrique VIII e suas 6 esposas, né, Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cliff, Catarina de Howard e Catarina Barr. Mas o que tem a ver um rei e 6 esposas com a criação de um princípio teológico de uma religião? Bom, vamos contar a historinha de Henrique VIII, fica mais fácil de vocês compreenderem. Henrique VIII, o rei Tudor, ele governava a Inglaterra e mantinha a harmonia entre burgueses e nobres a duras penas, favorecendo ambas as classes. Nessa busca de manter essa harmonia entre favorecimentos tanto a burgueses quanto a nobres, houve o desgaste, o empobrecimento da Inglaterra. A Inglaterra estava com vários problemas econômicos. A Inglaterra estava literalmente falida. Se tudo isso não bastasse, Henrique VIII enfrentava um problema terrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês, voltar atrás. Essa senhora, Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa de Henrique VIII, ela não conseguia lhe dar filhos. E Henrique VIII precisava desesperadamente de um filho homem para manter a sua herança nobre. Ele precisava de um descendente. Ele precisava de alguém que levasse o seu nome adiante, que fosse o futuro rei da Inglaterra. Só que Catarina não lhe dava esse filho. E, além das dificuldades econômicas que a Inglaterra sofria, Henrique VIII viu o seu trono começar a ser ameaçado por nobres que o acusavam de não ser abençoado por Deus com o presente máximo que seria ter um filho sucessor. Então, Henrique VIII, ele precisa de uma mulher que lhe dê filhos, mas que lhe dê filhos oficialmente. Filhos bastardos ele já tinha. O que é filho bastardo? É aquele filho onde o pai não reconhece a paternidade.
Então, legalmente, ele não é pai daquela criança. Filhos bastardos, ele tinha vários, mas agora com Catarina de Aragão, não. Então, o Henrique VIII, com o passar do tempo, ele começa a se engraçar com uma consuerte de sua esposa, Catarina de Aragão. O que é uma consuerte na época? É uma pessoa que cuida da maquiagem da rainha, das joias, dos vestidos, do conforto da rainha. Alguém que está sempre do seu lado para que tudo em relação à rainha ocorra de maneira como tem que ocorrer. Então, essa consuerte, vou voltar atrás de novo para mostrar a vocês, era Ana Bolena, muito mais jovem que Catarina de Aragão. Então, nosso amigo, o Henrique VIII, olhando a juventude de Ana Bolena, disse: aí está a mulher que vai me dar os filhos que necessito. Então, o nosso amigo Henrique VIII vai pedir por escrito, e vai justificar por escrito mesmo, o seu pedido de separação, de rompimento do casamento com Catarina de Aragão ao Papa. Por que ao Papa? Porque, segundo os preceitos da Igreja Católica, e isso é uma coisa que poucas pessoas se atentam, o casamento da Igreja Católica ele é um pacto para toda a vida. Não existe separação para a Igreja Católica. Por isso que quando uma pessoa casa numa igreja católica, eu sei que está todo mundo preocupado com o vestido da noiva, com os docinhos, com a bebida, os padrinhos, mas devia se preocupar com o que está fazendo. Está fazendo um pacto diante de Deus, que aquelas duas pessoas nunca vão se separar. Que a única coisa que pode separar aquelas pessoas é a morte. Olha que coisa grave. Então, nenhum homem ou mulher casada pode se separar, segundo os preceitos da teologia católica. Quando o homem e uma mulher se separam, eles estão em situação de pecado. Todo homem que se desposa uma mulher separada, ele participa do pecado dessa mulher. É como se essa mulher estivesse traindo o seu esposo, traindo o pacto feito com o seu esposo. Mas foi o esposo que não quis mais ela, não interessa. Uma vez que houve o pacto do casamento, esse pacto não pode ser rompido, essas pessoas não podem se separar e não podem contrair novo matrimônio. A não ser que o representante de Deus na terra rompa este casamento. Vocês devem lembrar que a Igreja Católica tem na figura de Pedro o seu fundador, se baseando naquela escritura em que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, é a pedra onde fundamentarei a minha igreja. Né? Na realidade, ele não falou igreja, ele falou evangelho, né? Mas tudo bem. Então, baseado nisso, a igreja, através de Pedro, porque Cristo também falou a Pedro e falou aos apóstolos: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, consequentemente, o único que tem poder para dissolver um casamento é a igreja. Ninguém mais tem esse poder. Eita, gente, a bateria aqui do meu notebook está acabando. Me deem só um minutinho aqui na nossa aula, vamos continuar. Só um minutinho para eu botar esse bendito na tomada. Só um minutinho, por favor. Pronto, resolvido. Problemas de videoaula, né? Isso acontece. Vamos continuar então. Então, Henrique VIII,
ele pede ao Papa que o Papa permita a sua separação de Catarina de Aragão, porque ele deseja contrair casamento com Ana Bolena. O Papa diz não. Por que o Papa diz não? Porque Catarina de Aragão era uma princesa espanhola e a Espanha era a principal protetora da Igreja Católica, né? Exércitos espanhóis, ativos militares espanhóis, protegiam o pontificado. Então, o Papa achou que não seria muito interessante autorizar essa separação. Então, o Papa vai justificar que não pode permitir essa separação, né? Não tem como dissolver esse casamento entre Henrique VIII e Catarina de Aragão. Bom, baseado nisso, e baseado com a ameaça intrínseca que vinha no informe do Papa, que caso Henrique VIII insistisse em tal fato, ele seria excomungado pela Igreja, e ser excomungado pela Igreja significa o seu nome será apagado do livro da vida, e, consequentemente você se torna um amaldiçoado, vamos dizer assim. Nenhum rei queria ser excomungado. Imagina um amaldiçoado governando uma nação. Então, se tu fosse excomungado, em pouco tempo os nobres se revoltavam e te tiravam o trono. Todo rei sabia disso. Henrique VIII estava agora numa sinuca de bico, usando um termo bem antigo. Ou ele se separa e casa com Ana Bolena e tem seu filho e mantém a sua descendência, mantém a sua dinastia, ou ele mantém o casamento com Catarina de Aragão, não tem filho nenhum e sua dinastia acaba, né? E provavelmente antes da sua dinastia acabar, ele vai enfrentar a possibilidade de alguma revolta de nobres tentando destituí-lo do trono. Então, o nosso amigo aí, o Henrique VIII, ele observa o que aconteceu na Alemanha, a reforma protestante de Lutero, observa o que aconteceu na Suíça, a reforma protestante de Calvino, e ele pensa, eu vou criar uma religião também. E ele cria a Igreja Anglicana. Para criar a Igreja Anglicana, ele cria uma coisa chamada Ato de Supremacia. Nesse ato de supremacia, baseado em 2 pontos fundamentais, o primeiro ponto, no ato de supremacia, o Henrique VIII se apodera de todos os bens da Igreja Católica em solo inglês. E o segundo ponto é a criação da Igreja Anglicana. Então, observa, ele se apodera de todos os bens materiais da Igreja Católica e cria uma outra religião. Nessa outra religião, o líder máximo dessa outra religião era ele, Henrique VIII. Vocês devem lembrar, a gente falou isso há minutos atrás, que uma das causas da reforma religiosa foi o absolutismo dos reis, que começaram a ver com maus olhos o seu poder suplantado pelo poder da igreja. Ou seja, na mesma sociedade, alguém tinha mais poder do que eles. Estava acima do poder deles. Então, na realidade, com o ato de supremacia, o nosso amigo Henrique VIII mata 3 pombos com uma pedrada. Primeiro, ele estava com a Inglaterra falida, agora não está mais. Com o ato de supremacia, ele se apodera dos bens da igreja e estabiliza economicamente a igreja, e estabiliza economicamente a Inglaterra. Segundo, ele precisava se separar. Agora ele pode. Ele é o líder máximo de uma religião, de um princípio teológico religioso, que é a Igreja Anglicana, aonde ele é o principal líder. Então ele vai conceder para ele mesmo a possibilidade da separação. Então vai poder casar com Ana Bolena. Segunda coisa. Então, primeiro, conseguiu salvar economicamente a Inglaterra. Segundo, conseguiu resolver o seu problema de separação com Ana Bolena, tudo com a supremacia. E terceiro, acabou com a interferência da igreja na Inglaterra. Isso vai fortalecer o seu absolutismo, porque agora ele é rei das coisas temporais e atemporais. Né? Não podemos esquecer, gente, que a Igreja Católica,
como eu falei, tanto na Alemanha como na Europa Ocidental, de forma geral, era detentora das maiores terras, dos maiores rebanhos. Nesse período, não só terras interessavam aos reis, mas também era o início do desejo da produção das manufaturas, e a igreja, possuindo terras e grandes rebanhos de ovinos, caprinos, né? Se esses ovinos, caprinos caíssem nas mãos do Estado inglês, isso facilitaria muito para que a Inglaterra conseguisse um outro meio de renda, que era a produção de lã. Observa que, no fundo, tudo tem uma base econômica, uma causa econômica. É interessante isso. O mundo é movido basicamente por isso. Então, além de tudo, né, além da necessidade de equilibrar as economias da Inglaterra, que o ato de supremacia permitiu, com a Inglaterra se apossando dos bens da igreja, além da possibilidade do rei manter o seu trono e ter um descendente, porque ele agora pode se separar, pode contrair o divórcio, uma vez que ele não pertence mais à Igreja Católica, ele pertence à Igreja Anglicana, da qual ele é o maior líder, e por isso ele vai permitir sua separação. O poder absoluto do rei se torna maior porque ele agora controla as coisas temporais e atemporais. Além de tudo isso, a criação da Igreja Anglicana também vai possibilitar, através da apropriação dos bens da Igreja Católica, a expansão de um novo mercado que os ingleses queriam, que era um mercado das precursoras, vamos dizer, do início das indústrias têxteis. Eles queriam muito as terras e os rebanhos da Igreja Católica para facilitar a expansão da produção de lã, as quais os ingleses obtiveram muitos rendimentos vendendo para toda a Europa Ocidental. Bom, a Igreja estava perdendo seu rebanho. A Igreja estava perdendo seu poder na Europa. Então era necessária uma ação da Igreja em relação à reforma religiosa, em relação à reforma protestante, e essa ação da Igreja foi a Contra-Reforma. Então, o grande objetivo da Contra-Reforma era barrar o avanço do protestantismo, das ideias protestantes. E, para barrar o avanço do protestantismo, das ideias protestantes, se criou a Contra-Reforma, que foi, vamos dizer assim, atuada no Concílio de Trento. Lá no Concílio de Trento vão ser estipulados os princípios contra-reformistas. Primeira coisa que se estabeleceu na Contra-Reforma foi um mea-culpa da Igreja. Então, a Igreja buscou eliminar aqueles preceitos de corrupção que eram apontados pela sociedade medieval. Então, se proibiu, na Contra-Reforma, lá no Concílio de Trento, a venda de indulgências. Outra coisa que se acusava a Igreja é que boa parte dos seus representantes não tinham aptidão para a religião e nem conheciam os preceitos religiosos. Então, na Contra-Reforma, fica estabelecido que um representante do catolicismo só pode ser representante se tiver o conhecimento da doutrina. Então, se criam seminários para a formação do clero. Outro princípio da Contra-Reforma é o índex, que é a censura de livros considerados proibidos pela Igreja Católica. A maior parte desses livros que eles consideravam proibidos eram livros que traziam teses protestantes, né? Outro princípio que foi restaurado, vamos dizer assim, na Contra-Reforma, foi a Santa Inquisição, que de santa não tinha absolutamente nada, né? A Santa Inquisição, que foi utilizada a princípio, pelo menos foi isso que eles falaram, para combater as heresias. O que é heresia? É tudo aquilo que contraria os dogmas da Igreja Católica. Na realidade, a Santa Inquisição foi utilizada para barrar também o avanço do protestantismo, né? E, principalmente, a manutenção dos dogmas católicos, né? Então, proibida a livre interpretação da Bíblia, a reafirmação da infabilidade do Papa, né? E por aí vai. Então, até hoje, a Igreja não admite a livre interpretação da Bíblia.
as interpretações passíveis para a Bíblia são feitas pela igreja. O que a igreja não consegue, vamos dizer assim, explicar da Bíblia são os mistérios de Deus. Outra coisa, se apregoa a infabilidade do Papa, ou seja, o Papa é um apóstolo de Deus, é um escolhido de Deus, então ele não pode ser contestado. Ele não pode ser contestado os seus atos, ninguém lhe pode apontar erros, porque o Papa é infalível, porque ele é o primeiro escolhido de Deus na Terra. Aí nós temos uma gravura representando o Concílio de Trento, né? Essa gravura representando o Concílio de Trento, de que nós falamos anteriormente, que foi a Reforma. Ou seja, um movimento contra a Reforma.